Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Carolina. Eu integro o time de sucesso do cliente aqui da Projuris ADV e hoje a live referente ao módulo de modelo de documento, propositor de documentos vai ser comigo, tá? A gente vai abordar em o que se trata esse módulo, como utilizá-lo e as configurações para que utilizemos ele com sucesso. Vou esperar mais 1 ou 2 minutinhos, tá? Para entrar outros participantes, outros convidados aqui da live, e a gente já inicia. Só lembrando que se alguém tiver problema de conexão, tiver que sair por algum motivo, essa live ela vai ficar salva e depois ela vai para a nossa listagem lá no YouTube, onde vocês conseguirão assistir depois, tá bom? Compartilhar com outras pessoas também. E também quero lembrá-los de, se precisar fazer alguma pergunta, pode utilizar aqui o nosso chat para perguntas. É legal também se vocês puderem se identificar com o nome do escritório e o e-mail de contato, porque caso a gente não responda a pergunta no momento, depois a gente envia um contato respondendo a dúvida, tá certo? Esperar mais alguns minutinhos aqui para a gente começar. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês já estão conseguindo ver minha tela? Alguém pode só me dar um okzinho aqui no chat, por favor? Perfeito, obrigada. Bom, então vamos lá, vamos começar, tá? Aqui nós temos a página inicial da Projuris ADV, então o propositor de documento, ele fica aqui no menu documentos. Mas antes de começar a falar sobre ele, eu quero explicar um pouquinho sobre o que é essa ferramenta, né? Como que a gente faz para que ela tenha um sucesso, que a gente faça ela funcionar com sucesso. É bem importante que, antes de pensar que vocês precisam configurar as informações no modelo de documento aqui no sistema, que vocês façam a configuração das pastas dos seus clientes lá em gestão pessoa, também das pastas processuais e das tarefas e atendimentos. Por quê? Tá? Porque a nossa inteligência artificial, ela vai substituir as informações que nós configurarmos no modelo de documento com as informações previamente preenchidas nessas pastas. Então, assim, essa é uma ferramenta que ela otimiza muito o trabalho do escritório, dos advogados, porque ela permite com que a gente faça o preenchimento automático dessas informações que em outro momento a gente precisaria ficar copiando e colando, digitando, né? Então, desde as documentações iniciais, como contratos de honorários, procurações, até em peças mais complexas de um processo. Então, vocês conseguem trabalhar com esse modelo, tá? Com esse módulo. Então, como que a gente vai fazer as configurações iniciais? Aqui na nossa tela inicial da listagem dos modelos de documentos, a gente encontra todos os modelos que nós temos já cadastrados. Aqui a minha base é uma base de teste, então tem bastante informação, mas vocês vão poder verificar que existem modelos já prontos, tá? Feitos aí pelo nosso time. E vocês podem editar esses modelos já prontos ou vocês podem criar novos modelos também. A princípio, eu vou mostrar para vocês como que faz as configurações iniciais. Uma peça, um documento do escritório, ele sempre tem, né, cabeçalho, rodapé e também as configurações da página, que é espaço, margem. Então, todas essas informações a gente consegue deixar configurada aqui nesse menu. Eu cliquei aqui nessa engrenagem do lado direito. Então, eu consigo deixar isso configurado e fazendo essa configuração aqui, ela vai ser aplicada para todos os meus documentos que eu gerar depois, tá? Então, aqui, por exemplo, a margem, né? Eu consigo colocar em centímetros, tá? Essas medidas aqui são em centímetros, então aqui eu estou
coloquei 3 centímetros na margem esquerda, na margem direita, na superior 3,5, inferior 3. Aí, espaçamento antes do texto, então, se vocês querem que tenha algum espaçamento para iniciar o parágrafo, vocês vão colocar aqui. Espaçamento entre linhas e espaçamento após parágrafos. E essas configurações, elas seguem a mesma situação dos arquivos que a gente utiliza no Word, em outros aplicativos e sistemas também, tá? Então, é bem fácil da gente conhecer aqui, porque a gente já utiliza no dia a dia. A segunda configuração que eu quero colocar aqui para vocês é a configuração do cabeçalho e do rodapé. Então, vocês podem colocar aquela imagem do escritório de vocês, o logo, a assinatura do advogado, enfim, qualquer imagem ou mensagem que vocês queiram deixar no rodapé do documento, tá? E vocês podem fazer essa configuração não só com texto, mas também aqui com imagem. Então, sempre ele vai abrir essa caixinha para a gente pegar uma imagem do computador. E sobre blocos, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas a gente também, depois de criar os blocos, a gente consegue configurar eles também nesse menu das configurações principais, tá? Então, feita a configuração do nosso modelo de documento, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente utiliza e cria os nossos próprios modelos. Então, aqui, por exemplo, eu vou começar por uma procuração, tá? Eu não tinha nenhum modelo aqui desse. Deixa eu ver se eu tenho outro, só para mostrar para vocês. Aqui eu consigo pesquisar, tá? Outros modelos da minha listagem. Tem algumas procurações, né? Então, eu vou usar uma de exemplo aqui. Essa aqui. Essa procuração é uma que já estava cadastrada no sistema. Então, quando eu abrir essas informações, eu estou vendo aqui o conteúdo dela. E tudo que está em azul, a gente pode observar que é uma variável. Então, essas variáveis, quando eu for usar essa procuração em alguma pasta do sistema, ela vai ser preenchida pelas informações que eu tenho no sistema, tá? Nesse caso, a procuração, ela pode ser feita com a variável pessoa, que é o mais comum, né? Porque nem sempre a gente tem um processo quando a gente precisa fazer uma procuração. Então, eu vou utilizar a variável pessoa aqui e tudo que tem lá escrito na minha pasta de pessoa, daquele meu determinado cliente, vai vir para esse documento quando eu gerar lá na pastinha dele, tá? Então, ela já está pronta. Se vocês quiserem, depois vocês podem inserir outras informações aqui, ou vocês podem importar um modelo totalmente personalizado que vocês tenham já no computador de vocês. Para fazer isso, vocês clicam em novo modelo, importar, e vai selecionar um arquivo, tá? O arquivo sempre em formato Word DocX, para serem aceitos aqui. Aí, quando faz essa importação, o texto, ele fica... Deixa eu ver se eu tenho... É que eu não separei nenhum. Devia ter separado um, que eu deixei já um modelinho pronto aqui para nós, da procuração. Tinha feito esse aqui antes. Então, eu posso importar ou posso fazer aqui mesmo esse modelo já pronto, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os blocos. O que são esses blocos? Em algumas situações, a gente entende que as peças, elas são utilizadas por advogados diferentes, por exemplo. Então, eu posso criar um bloco com os meus dados e posso criar um bloco com os dados dos meus colegas. Então, na hora que a gente for usar o sistema, for criar a peça, a gente vai selecionar aquele advogado que está trabalhando na peça e quer colocar o bloco dele, tá? Esse é um exemplo. Aqui a gente tem outro exemplo de outorgado. Aliás, é esse exemplo que eu usei, né, aqui. Então, a gente tem o nome aqui do advogado. E aqui eu tenho, por exemplo, o bloco do advogado Pedro e do advogado José criado, tá? E todas essas informações aqui, nesse caso, a gente não precisa pôr as variáveis, tá? A gente vai colocar mesmo, escrever no texto o nome as informações aqui do advogado. Não precisa ser uma variável que é da pasta do sistema, não. Feito isso, eu salvo e o meu bloco, ele vai ficar certinho para ser usado depois. Existe a opção da gente utilizar blocos genéricos, por exemplo, de gratuidade da justiça. Então, é um parágrafo que eu posso usar em diversas peças, né? Então, eu posso deixar esse bloco, ele preparado genericamente para ser inserido depois em qualquer um dos meus modelos, tá? Como que eu faço isso? Então, eu vou selecionar um parágrafo aqui, bloco, por exemplo, de poderes, né? Vou criar bloco. Vou
o nome para esse bloco e disponibilizar esse bloco em outros documentos. Então, esse bloco, ele não vai ficar só nessa minha peça de procuração atendimento, tá? Ele vai ficar, por exemplo, disponível para inserir em outros modelos que eu criar. Tá vendo? Aqui eu tenho todos esses blocos, depois eu posso excluir, posso editar, então tudo isso é bem facinho de configurar. Tá, Carol, mas agora preciso saber como é que eu configuro essas variáveis, essas palavrinhas em azul, como é que a gente faz isso? Pois bem, como que a gente faz? A gente tem do texto, a gente vai identificar que parte do texto que vai ser preenchido, então, por exemplo, nesse trecho aqui, eu vou colocar o nome do envolvido ativo. Então, o que é esse meu envolvido ativo? Onde ele está? Onde essa informação está? Ela estará no meu processo, certo? Então, eu vou pegar aqui no menu inserir variável, variável de processo. Essa listinha ela é bem extensa, então é legal a gente ir filtrando, digitando algumas palavras por aqui, tá? Ó, nome do envolvido ativo. Então, eu substituí, tá vendo? Por essa variável. Aí, assunto do processo, também é uma variável de processo, então eu também vou utilizar ela aqui, ó, processo, assunto do processo. Então, estando preenchido corretamente na minha pasta processual, quando eu usar essa peça, ele vai substituir para a gente, tá? Aí, depois, nome do envolvido passivo. E isso tem todas as outras informações, tá, pessoal? A gente tem, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, informações de documentações, a gente tem endereços, referencial, comercial. Então, a gente vai configurar isso lá na pessoa, o endereço dela, se é comercial, se é residencial, para depois ficar correto aqui também, tá? Então, é bem importante que esteja completo lá na pasta, para que a gente consiga inserir aqui depois no modelo de documento. Agora, como que eu utilizo isso dentro do sistema? Ok, entendi, fiz a configuração, salvei minha peça. Deixa eu só... O que ele apareceu aqui? Ah, tá. Aqui é interessante, é bom que eu já falo. Eu não consigo, por exemplo, o tipo de modelo que está selecionado nesse documento é modelo pessoa. Então, dá a entender que eu vou utilizar esse modelo de documento somente lá na pasta de pessoa, só que eu acabei colocando o nome do envolvido, que é uma variável de pasta de processo, então ele não vai conseguir salvar. Então, está errado. Eu preciso mudar, ou eu mudo o tipo de modelo aqui, ou eu mudo as variáveis, tá? Então, nesse caso, vou colocar aqui o tipo de modelo processo para eu conseguir salvar. Então, esse documento, especificamente, a Procuração 3, eu só vou conseguir utilizar ela a partir da pasta processual, tá? Ou de uma tarefa, no caso, né? Que sempre vai estar vinculada também, a maioria das vezes, no caso, numa pasta processual. Perfeito. Agora, tem alguma dúvida aqui que eu queria dar uma olhadinha no chat, mas eu só tô com uma tela. Deixa eu ver aqui só um minutinho, gente. Bom, não tem nenhuma dúvida por enquanto, né? Então, eu vou seguir aqui. Perfeito. Então, eu fiz algumas configurações aqui de peça, agora como que eu aplico ela na minha rotina, tá? Eu vou começar usando o exemplo de uma procuração. Então, eu vou criar uma procuração, vou utilizar ela com um cliente meu que ainda não tem um processo, a gente está lá no início do atendimento, a gente vai fazer a procuração dele. Então, eu vou acessar aqui minha gestão pessoa, vou localizar o meu cliente, que vou fazer essa procuração. Localizei ele. Então, meu cliente ele já tem as informações aqui, ainda no CPF, e-mail, essas informações depois a gente precisa preencher todas, tá? Então, eu venho aqui no campo documento, que esse novo módulo de pessoa tem esse campo, tá? E usar modelo de documento. Aqui nessa listagem vão ficar todos os modelos que eu vinculei ao tipo pessoa, tá? Então, não vai aparecer, por exemplo, alguma peça que eu tenha feito lá para a pasta processual. Então, nesse caso, eu vou fazer aqui a procuração pessoa. Tá vendo? Eu tenho minha procuração com todas as variáveis corretas. Uma que eu esqueci de mencionar anteriormente é a da data atual, tá? Então, vocês colocando essa variável, ele vai colocar a data do dia que você está gerando esse documento. Então, eu vou utilizar esse documento.
Cabeçalho e o rodapé a gente entende que já está configurado, né? Aqui a gente voltaria lá para aquele menu. Então, eu vou gerar o meu documento. Tá vendo que aqui ele selecionou, ele preencheu as informações que eu tenho preenchida na pasta do meu cliente. O CPF, RG, eu não preenchi lá, por isso que isso não foi substituído, tá? Nada impede vocês de preencherem no momento. Às vezes fica uma informação só, por exemplo, bairro residencial, vamos supor que não tenha sido preenchido. Então, eu posso vir aqui apagar a variável e preencher, né, manualmente. Mas a ideia é que a gente sempre tenha essas informações na pasta para que o documento já seja gerado com a palavra correta aqui, o preenchimento correto. Feito isso, eu posso escolher ou baixar um arquivo em PDF ou DocX, tá? Ou eu posso salvar ele direto na minha pasta do cliente aqui de pessoa. Então, feito isso, por exemplo, eu gerei a procuração, mas o cliente só vem amanhã, eu vou deixar para imprimir aqui na hora para ele amanhã. Então, a gente consegue deixar isso salvo na pastinha dele, tá? Então, a mesma coisa a gente consegue trabalhar lá dentro das pastas processuais. Então, vou trabalhar com alguma peça, então, que eu já tenho lá no meu propositor, no meu modelo de documento. Então, eu vou acessar o meu processo que eu estou trabalhando, vou encontrar aqui na minha tela também o espaço ali do documento, campo de documento, e vou usar o modelo de documento. Tá? Eu posso também adicionar o modelo a partir dessa tela, tá? Não precisa ser somente lá na tela do propositor, do modelo. Então, venho aqui, eu vou conseguir ver quais são os modelos que eu tenho listado para minhas pastas processuais. Então, eu tenho um aqui que eu chamei, por exemplo, de capa do processo. Capa do processo ela é bem importante, né? Porque a gente consegue organizar área, assunto, clientes ali, VAR, enfim, todas essas informações do processo a gente põe na capa. Então, a gente consegue deixar ela pronta também para que o próprio propositor de documentos substitua essas informações. Então, aqui, por exemplo, a minha capa do processo está lá com capa, assunto, justiça, órgão, classe, aí o número do processo, descrição, autor, réu, tudo completinho. Então, eu vou utilizar esse modelo, tá? Vou gerar ele. Ó, aqui ele ficou preenchido, tá vendo? Ficou preenchido com o assunto, a classe, CNJ, fase, descrição do processo, valor da ação não está preenchido aqui na pasta dele, por isso que não puxou, tá? Por isso que não preencheu. Então, eu posso vir aqui e fazer manualmente, ou eu posso ir no meu processo e completar essas informações. A mesma coisa, consigo salvar ou baixar e fazer o download já no meu computador. Se eu baixar, ele vai ficar salvo aqui no meu documentos, tá? Então, aqui a gente tem diversas possibilidades de fazer documentos dessas peças processuais, deixar elas organizadas nas pastas. Vocês não precisam, por exemplo, ter milhões de pastas no computador de vocês podem deixar os arquivos do processo dentro da pasta processual, tá? Para depois vocês quiserem acessar de outro computador, aconteceu alguma coisa com o computador do escritório, peguei um computador de backup, não tenho nada salvo, não tem problema, tá tudo salvo na nuvem aqui dentro da sua pasta processual, tá? Todas as peças preenchidas, bem legal. Então, como que eu também faço, por exemplo, uma peça a partir de uma tarefa, de um prazo? Então, foi delegado para mim, né, no escritório, que eu sou uma assistente, foi delegado para mim que eu preciso fazer uma documentação de um processo. Então, como que eu faço isso? Eu vou ter uma tarefa em meu nome, né, para que isso seja feito, para que ela seja realizada. Tipo de tarefa, por exemplo, alvará expedido. Então, eu venho dentro da minha tarefa, tá? Eu também vou encontrar o meu campo de documento. Ah, essa tarefa ela tá a confirmar. Vamos pegar uma pendente, vai. Aqui. Eu tenho já algumas sugestões do modelo de documento, estão vendo? Então, a inteligência artificial, ela reconhece qual é o tipo de tarefa.
que essa aqui está como teste, mas enfim, ela reconhece qual é o tipo de tarefa. Quando a gente vincula o tipo de tarefa lá no modelo de documento que a gente fez, eu não mostrei para vocês, mas depois eu volto aqui e mostro. Ela já entende que sempre que tiver uma tarefa daquele determinado título, daquele determinado assunto, é aquele modelo que eu vou usar, um ou mais modelos, tá? Então, sempre vai sugerir os modelos certos. Então, eu venho aqui e vamos supor que seja uma manifestação. Então, eu vou clicar aqui no modelo da manifestação e vou gerar. Eu peguei bem um exemplo que não tem informação. Vamos ver se aqui se eu tenho. Ó, lembra que eu mencionei do bloco? É nesse momento que a gente seleciona usar o bloco ou não. Esse bloco, esse modelo aqui, por um acaso, bloco da gratuidade. Então, eu vou selecionar usar ele, vou gerar, e a minha procuração ela está aqui, tá? Aí eu posso fazer a mesma coisa, salvar ou baixar. Eu vou salvar. Vamos ver aqui se a gente vai conseguir gerar. Ó, aqui eu tenho depois o meu modelo salvo só na minha pasta, eu posso editar ele também, tá? Ou eu só visualizar. Esse vai abrir aqui na tela que eu estou compartilhando. Aqui. Eu não sei se está aparecendo para vocês, espero que sim. Mas aqui eu abri o modelo no Word, tá? Para mim. E tá aqui com a minha logo, com o meu cabeçalho, meu rodapé. Eu espero que tenha dado para ver, que não sei se aparece a segunda telinha que abre aqui. Mas está tudo certinho, tá? Deixa eu só mostrar lá no modelo de documentos, onde que a gente coloca o tipo de tarefa no modelo, tá? Ó, vou pegar essa da capa do processo. Não tá vinculada a nenhum tipo de tarefa, tá vendo? Então, eu vou substituir aqui as variáveis, né? Como eu mencionei anteriormente. Então, todas essas variáveis, sim, a gente vai colocando ela na posição que a gente quer que fique no texto, tá? Então, se colocar uma do lado da outra, ela vai aparecer, depois ela vai ser preenchida incorretamente. Então, a gente vai organizando corretamente aqui. Aí, eu vínculo o tipo de tarefa. Vou colocar uma específica, mas pode colocar mais de uma, tá? Tipo de modelo de processo. E os blocos. Blocos eu não tenho nenhum criado aqui. Eu posso ter o bloco criado, por exemplo, com os nomes dados do advogado, do outro advogado, enfim. Essas informações que vão na capa. Nem tenho certeza se isso vai, na verdade. Bom, feito isso, eu posso salvar. E essa capa do processo ela vai estar vinculada a um tipo de tarefa manifestação. Tá? Então, na listagem do modelo de documentos de vocês virem que não está o tipo de tarefa aqui, está como não informado, é legal vocês configurarem, informar o tipo de tarefa, ou pode deixar sem também, mas é importante colocar o tipo de modelo, tá? Que vocês estão usando, para que ele apareça lá na sugestão da inteligência artificial e facilite ainda mais o dia a dia de vocês. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Deixa eu voltar no modelo. Formatação, isso eu não falei, bem importante, tá? A gente tem bem completo essa parte da formatação de texto. Então, eu consigo, por exemplo, fazer um recuo, né, de citação, consigo justificar o texto, também consigo fazer a quebra de página, tá? Então, essa aqui tá pequenininha, mas se é um documento que é grande, tem várias páginas, a gente faz a quebra de página. A gente consegue também utilizar alguma determinada fonte que o escritório já tem o costume de usar nos documentos, né? Então, a gente consegue colocar. E também a gente consegue colocar tabelas. Então, eu posso inserir tabelas com diversas colunas e linhas. Inclusive, uma coisa que é bem legal é que eu posso também fazer dessa tabela um bloco. Então, vamos supor que eu tenho uma tabela aqui, que eu tenho algumas informações que eu posso usar em diversos documentos, em diversas peças. Eu posso criar esse bloco, então eu vou selecionar minha tabela.
Peraí, deixa eu só pegar aqui ela toda. Vou selecionar, vou criar o meu bloco. Vou disponibilizar em outros documentos, tá? Então, tá vendo, ó, a tabela aqui, vamos supor que ela estivesse preenchida, ela virou um bloco. Então, sempre que eu quiser inserir essa tabela com as informações relevantes em outras peças, ela vai estar disponível aqui, tabela, para colocar ela dentro em um bloco, em outra peça, tá? Imagem, então, a gente também consegue colocar imagens nas peças, então não precisa ser só texto, a gente consegue trabalhar com imagens também. E aqui tem a questão do desfazer, refazer, né? Ela é bem semelhante ao Word, tá, pessoal? Então, assim, é bem fácil de usar, de configurar. Essas peças aqui, a gente vai sentir mesmo que está trabalhando dentro de uma ferramenta de editor de texto que a gente já é acostumado a usar desde sempre. Então, é bem intuitivo o uso do propositor. A única coisa que a gente precisa ter bem fixado aqui na mente é que a gente, para a gente ter o sucesso, né, com o uso dessa ferramenta, a gente precisa fazer com que todos os campos lá das nossas pastas de pessoas, processo, sejam preenchidos corretamente, tá? Sejam completos. Eu vejo alguns escritórios que utilizam super bem o sistema, mas acaba não dando muita atenção para o preenchimento das pastas de pessoas e acaba não conseguindo usar de uma maneira legal o propositor, porque ele não tem aonde buscar essas informações. Então, a gente precisa ter tudo isso bem organizado para que essa ferramenta funcione bem, tá certo? Deixa eu ver se eu esqueci de falar algo aqui do que eu tinha anotado. Acredito que não, acredito que a gente conseguiu falar sobre tudo, tá? Ah, tá, eu vi aqui que a Heloísa mencionou a fonte que ela utiliza, né, no escritório dela. Deixa eu ver aqui o nome da fonte. Essa fonte não aparece aqui na listagem, tá, Heloísa? Eu vou verificar para você, depois eu vou te retornar, se você puder deixar seu e-mail aqui para a gente, por favor. Eu retorno para vocês com essas informações para o Diego também, tá? Eu também não localizei essa fonte que ele citou aqui. Vocês usam em todas as peças, né? Tá bom, eu vou verificar certinho e retorno para vocês a possibilidade de incluir ou qual a alternativa nesse caso, tá? Para a gente fazer. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso. Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho aí a utilizar o modelo de documento, que é uma ótima ferramenta, né, para otimizar o tempo do escritório, deixar vocês com tempo livre para trabalhar em outros projetos, ou também para descansar, que é muito importante, né? Agradeço muito aí que vocês tenham entrado na live. Agradeço o auxílio também dos meus colegas aqui, da Fabi e do Rodrigo, respondendo as perguntas. E a gente fica à disposição, tá bom? Desejo uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.